Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer aqui através desse vídeo a correção das atividades. Você pode pegar aí no seu módulo as atividades da unidade 2, que vai, da página 472 até a página 477. Posteriormente, nós faremos aí as atividades da unidade 3. Mas neste vídeo, faremos a correção das atividades da unidade 2. Então, você pode pegar aí o seu módulo para nós fazermos a nossa correção. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, na página 472, nós temos, a questão de número 1 que diz: observe a imagem atentamente e depois faça o que se pede. É importante a gente dizer que na correção das atividades não é necessário que a sua resposta ela esteja idêntica às respostas do livro ou à resposta aqui que eu vou dar conforme a minha explicação. Mas precisa estar parecida e contemplar aquilo que está sendo perguntado. Então, não precisa você sair apagando tudo para você colocar idêntico ao que eu vou dizer, ou ao que o livro vai mostrar, mas desde que esteja parecida, talvez esteja com outra palavra, mas o sentido é o mesmo, é o que importa, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, você pode observar, então é uma imagem, de alguns homens. Nós estamos falando aqui da evolução humana, dos primeiros homens, que existiram aí desde a pré-história, ali o surgimento da humanidade. E nós podemos observar aqui um homem já um pouco evoluído, algumas características de um período aí da pré-história, que veremos aqui nas questões. Então, pergunta na letra A. Com base na imagem, elabore um texto que relate os acontecimentos e as cenas representados. Então, observe que elabore um texto, 2 linhas aí para você elaborar um texto. Bizarro isso. Eu achei muito poucas linhas, mas aí você pode extrapolar, você pode escrever do lado também do seu livro aí, ou querer escrever no seu caderno, fica a seu critério. Então, você vai dizer aqui que são cenas do cotidiano, a fabricação de cestos de palha, o trabalho de armazenagem de grãos, a produção de utensílios em pedras, a criação de animais também, as mães, cuidando das crianças, pegando aqui já madeira, pau para poder fazer a fogueira, para poder fazer de fogão, os homens trabalhando, mulheres também trabalhando na colheita. Então, tudo isso você pode escrever aí em seu texto. Qual é o local representado na cena e que período ele retrata, Está sendo retratado aí. Então, este local é uma aldeia. Então, a imagem, ela mostra uma aldeia, então foram os primeiros povoamentos que a gente tem da humanidade e da pré-história, e ela está retratando um período da pré-história, que é o período neolítico. Então, o período neolítico é o período de um homem mais civilizado, o homem que começa a dominar o fogo, o homem que começa a dominar a plantação, um homem que deixa de ser nômade para ser sedentário. A gente já tem um homem aí sapiens, um homo sapiens sapiens, um homem capaz de fazer a divisão do trabalho, a mulher cuida das crianças, cuida da colheita, da comida, enquanto os homens cuidam da plantação, cuidam da caça, dos animais. Então, a gente já tem no período neolítico um homem um pouco mais desenvolvido, mais civilizado. De acordo com a imagem, caracterize a forma como viviam os grupos humanos e como estava organizada a sociedade do período em questão. Descreva que período em questão. O período em questão, que quer dizer isso? Quer dizer do período que se trata na questão anterior, que é o período neolítico. Então, o período neolítico, os homens, eles passaram a viver em aldeia. Eles deixaram aquela vida nômade de migrar
de uma região para outra, de um lugar para o outro, e passaram a ser sedentários, estando fixos em um local, estabelecendo algumas aldeias. E aí, algumas características que a gente vai ter é a questão da produção de alimentos. E essa produção de alimentos que a gente tem é uma produção, a produção ela vai permitir que os homens vivam mais, né? Então, talvez no período paleolítico, os homens tinham uma estimativa de vida muito curta, porque não sabiam guerrear com os animais, eram mortos, né, por estes animais, ou até mesmo por questão de alimentação, não se alimentavam direito. Então, no período neolítico, com o domínio da agricultura, a gente vai ter um homem que ele passa a se alimentar melhor. E a gente sabe que com a produção, o aumento da produção, vai ter mais produto. E às vezes esse produto ele vai exceder também. Então vai ter um excesso de produtos. E surge o que então? Surge o comércio. Então, algumas aldeias começam a trocar os produtos que eles produziram e que estão excedendo com um produto diferente da outra aldeia, né, de outras comunidades que produziram e também excederam. Então, aí a gente tem, né, a produção excedente, o aumento de alimentos, surge também o comércio, né, naquilo que está sendo cultivado, a troca. Né? Lógico que não é um comércio envolvendo dinheiro aqui, ainda não, mas a questão do comércio da troca, né? O que um produziu em maior escala, né, com o que o outro produziu, e ali eles trocavam. Então, e aí, toda essa segurança alimentar também, ela vai contribuir para a estimativa de vida, ela vai contribuir, né, para que os homens daquele tempo vivam aí mais tempo e vivam melhor. Então, quais as principais diferenças entre os primeiros seres humanos do período paleolítico e os grupos do Neolítico? Os grupos humanos das sociedades do Neolítico, diferentemente dos seres humanos do Paleolítico, não precisavam procurar constantemente alimentos, pois já dominavam a técnica do plantio, produziam os alimentos no próprio campo e criavam animais para obter leite, carne, lã e peles. Eles também utilizavam ferramentas usadas na agricultura, como foices ou machados para cortar. Além disso, usavam animais para o trabalho na agricultura. Então, a gente tem um homem, a diferença do paleolítico para o neolítico. O paleolítico, é importante a gente dizer, que é o primeiro período, o período anterior ao neolítico, e é o período de desenvolvimento do homem. Então, no paleolítico, a gente tem um homem nômade, um homem que não tem a capacidade ainda de dominar a agricultura, um homem que não tem a capacidade ainda da divisão do trabalho, um homem que não tem a capacidade de conviver com o outro. Então, no paleolítico, um homem mais nômade, mais bruto, vamos dizer assim. E aí eles migravam de um lugar para o outro, né? Como aquele exemplo que eu dei, é como um gafanhoto, né? Tem uma plantação aqui, come essa plantação, e depois que acaba tudo, ele vai para um outro lugar, né? Vai comendo em outro lugar. Então, essa busca. Já no Neolítico, o homem ele já tem a capacidade de saber plantar, de saber colher, de saber caçar, dominar os animais. Então, no Paleolítico também, a gente viu que era a idade da pedra lascada, né? Então, o Paleolítico, como idade da pedra lascada, então os objetos eram feitos de lascas das pedras. Então, não era uma pedra ainda perfeita, né? Não havia um lapidamento dessa pedra. Então, por isso a pedra lascada. Já no período neolítico, a gente vai ter aí um período da idade da pedra polida, né? Por que polida? Porque a pedra, os utensílios encontrados, os vestígios encontrados, se tem ali um martelo já bem preparado, bem lapidado, já se tem ali uma machadinha, já se tem um machado, né, com características mais lapidadas. Então, por isso chamado de idade da pedra polida. Observe a imagem ao lado e explique a técnica nela representada
para se fazer a cerâmica. A cerâmica pré-histórica era moldada à mão, sem uso do torno. Também se usava o calor do fogo para que ela ficasse dura e não quebrasse com facilidade. Eles faziam rolinhos com as mãos e iam modelando a argila, que depois era colocada sobre uma base para que pudesse ser trabalhada e ganhasse a forma desejada. Finalizada e decorada, a peça era queimada para que não quebrasse. Então, é uma técnica, né, utilizada até os dias de hoje, né, essa técnica de se fazer aí os cestos a partir, e também vasos a partir da cerâmica, e essa técnica de levar ao fogo, né, para poder ter um cozimento e não quebrar facilmente. Então, aí, há técnicas desenvolvidas, né, pelos primeiros homens no período neolítico, que foi vamos dizer assim, uma revolução para eles naquele tempo e que a gente pode ver características até os dias de hoje. Preencha o quadro com os dados comparativos entre a sociedade do neolítico e a atual. Então, na alimentação, quais são as diferenças e as semelhanças do período neolítico para o período atual? Então, na alimentação, nas sociedades da pré-história, os grupos humanos precisavam sair em busca de seu alimento, como plantas, tubérculos, vegetais e animais. Hoje em dia, né, os nossos alimentos, eles são consumidos, os alimentos que a gente consome são praticamente iguais aos alimentos daquela época, porém, a forma como a gente adquire esses alimentos que são diferentes, né? Muitas vezes a gente vai achar os alimentos aonde? Nas mercearias, nos supermercados, nas feiras, então a gente já acha o produto, né? Só para poder, às vezes, consumir, né? Muitos produtos já vêm prontos. No Neolítico, o homem ele precisava produzir para poder alimentar. Na vestimenta, geralmente confeccionavam suas vestes com o couro dos animais, que caçavam ou as teciam com fios de algodão usando teares. Então, hoje, boa parte das nossas vestimentas usadas são industrializadas, né? É muito raro a gente ter aí uma vestimenta produzida por nós mesmos. Ainda que a gente vá na costureira, o tecido a gente já comprou ele pronto, industrializado. Quais são as ferramentas? A pedra polida, como eu disse para vocês, machadinhas, ponta de flecha, entre outros. Hoje a gente tem ferramentas elaboradas com distintos materiais para realizar atividades diversificadas, como tipos de variados de faca, até mesmo elétricas. 5. No período chamado Pedra Polida, que é o período neolítico, houve avanços significativos como o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos primeiros animais. Esse período ele compreende aproximadamente de 8.000 até 4.000 anos antes de Cristo. Com o desenvolvimento da agricultura e a sedentarização das comunidades, desenvolveram-se as primeiras aldeias. Os grupos humanos dessas sociedades não precisavam procurar constantemente alimentos, pois conheciam a técnica do plantio e os alimentos eram produzidos no campo. Criavam também animais para obter leite, carne, lã e peles. Usavam ferramentas e animais na agricultura. As peças da cerâmica eram produzidas para armazenar, cozinhar e transportar alimentos ou líquidos. Como consequência disso, houve o primeiro intercâmbio comercial, transportando-se o excedente da agricultura. Esse fato possibilitou o aprimoramento das técnicas da fabricação das cerâmicas modeladas à mão. Descobriram que, se postas na fogueira, as peças tinham maior durabilidade. Além disso, desenvolveram a tecelagem para a confecção de tecidos feitos com a lã dos animais. Considerando todas essas informações sobre o período neolítico, responda às questões a seguir. Então, todo o texto retrata características do período neolítico. Na letra A, quais as consequências da descoberta da agricultura e da domesticação de animais? Uma das consequências da descoberta da agricultura foi a sedentarização das comunidades e o aparecimento das primeiras aldeias. Isso porque eles não precisavam procurar constantemente alimentos, pois conheciam a técnica do plantio e os alimentos eram produzidos no campo. Além disso, criavam animais para obter leite, carne, lã e peles.
Então, observe que a agricultura, ela vai favorecer para a fixação destes povos no lugar. Então, há uma das características, né, da questão da agricultura é a sedentarização. O que é a sedentarização? A fixação destes povos em um determinado lugar. Então, aí, por isso começam a criar as aldeias, né, começam a criar as primeiras comunidades entre eles. E já na questão também da domesticação dos animais, então, é toda essa técnica, né, vamos dizer assim, do domínio, né, de se proteger também de animais mais ferozes e de ter animais que os defendiam, né, de ter animais que os auxiliavam na caça, né, os auxiliavam aí nos seus trabalhos. Então, são as características, né, e aí as vantagens, as consequências positivas da agricultura e da domesticação de animais no período neolítico. Que novos instrumentos foram utilizados na agricultura? Utensílios como foices ou machados para cortar, né? Então, foram utensílios que eles inventaram e eles criaram, né, para poder, a gente vai ver lanças para poder matar os animais, né, na caça, a gente vai ver foices para poder cortar na hora da colheita, para poder preparar a terra também, né, a gente vai ver machados que são utilizados para poder cortar árvores e tudo mais. Vimos nesta unidade que estudos sobre a pré-história também foram realizados no Brasil. Com base nesse tema, resolvo os exercícios. Quem é Pat Lundey e que atividade ele exerceu no Brasil? Então, Pat Lundey foi um naturalista dinamarquês que, na década de 1840, iniciou o trabalho de escavações arqueológicas na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, a gente sabe que há várias teorias sobre o surgimento dos primeiros homens, né, do início da humanidade aqui nas terras americanas, né, nós estamos no continente americano, e Pat Lundey, né, foi um dinamarquês que, chegando aqui ao Brasil, ele começou um trabalho de escavações em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e descobriu muitos fósseis, descobriu muitos utensílios, muitos vestígios para estudo, para estes estudos acerca da ocupação do nosso território. Quem é Walter Neves? Walter Neves é um antropólogo, físico e arqueólogo brasileiro. Então, aí, é uma pessoa muito famosa, um estudioso também que contribui muito para os estudos arqueológicos da pré-história e da ocupação do território americano. Comente a relação entre Pat Lundey e Walter Neves e Luzia. Então, na década de 1970, Walter Neves retomou o trabalho de Pat Lundey, realizado escavações em Lagoa Santa. Assim, encontrou o crânio e outros ossos de Luzia, considerado um dos mais antigos seres humanos do Brasil. Então, aí Neves fala do Brasil porque está nas terras brasileiras, né? Lógico que não se era o Brasil ainda, mas aqui nas nossas terras. Então, Luzia, como a gente viu, é um fóssil, um dos fósseis mais antigos, né, que tem um registro aí como um dos mais antigos seres humanos das terras brasileiras. E aí, Walter Neves foi quem retomou esse trabalho de escavação em Lagoa Santa, iniciado por Pat Lundey em 1840. Então, observe o mapa sobre as possíveis rotas do povoamento do continente americano e elabore um texto sobre este conteúdo. Então, aqui, como se deu? A gente sabe que as teorias, elas vão dizer para nós que a humanidade ela surge no continente africano. Por isso vai dizer, né, que a África é o berço da humanidade. Então, as primeiras civilizações, elas têm registros nos territórios africanos. E como se deu a ocupação dos outros territórios, né, dos outros continentes? Como se deu a ocupação, por exemplo, do território americano? Então, aqui no mapa, a gente pode ver nas setas, né, aí alaranjadas ou avermelhadas, conforme o seu livro, a gente tem as rotas, prováveis rotas do ser humano para a América. No ponto verde, a gente tem o provável surgimento da região, né, da espécie humana.
E no ponto lilás, a gente tem os fósseis mais antigos do continente, né? Então, aí você vai destacar 3 teorias que vai falar sobre esta ocupação. Aí, lá no próprio unidade que tem, lá anterior no nosso livro, vai falar você pode falar do Estreito de Bering, você pode falar também da teoria, está na página 462. Você pode falar da teoria de Clovis I, você pode falar também dos estudos pesquisados por Nieri Guidon, né, e tantas outras teorias que estão apresentadas aqui na página 462 e 463. Deixa eu melhorar aqui, para a gente ver a questão. Identifique os objetos representados no quadro e indique a quais períodos estão relacionados. Então, aqui a gente tem uma cerâmica, que é do período neolítico, ao meio a gente tem um tear, que é do período também do neolítico, e aqui a gente tem alguns instrumentos de pedra polida, também do período neolítico. Observe a imagem de acordo com o que ela retrata, e com base no que você estudou, que mudanças podemos identificar nos homens do passado. Então, observe que a gente tem uma evolução aqui, né? Então, a gente tem um homem neandertal que vai se desenvolvendo aí, né? Para um homo sapiens, vamos dizer. Não, primeiro a gente tem um homo habilis, né? Depois a gente tem um homo erectus, e aí a gente vai ter um homo neandertal, e por último a gente vai ter um homo sapiens sapiens. Então a gente tem um processo de evolução aqui. Então aí você vai notar as diferenças físicas, né? Observe que a princípio a gente tem braços mais longos, a gente pode perceber isso aqui, né? Bastante pelos no corpo também. Se você perceber aqui o crânio, né? No crânio a boca bem maior, né? E isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então os cabelos vão ficando, os pelos vão ficando em algumas regiões mais acentuados, vai se tendo a perda de pelos ao longo do tempo, os braços, né? Tá vendo o comprimento dos braços vão se diminuindo também, há evidências de que essa necessidade de ficar em pé ou de pegar, né, um objeto que vai contribuindo para a diferença, né, física ao longo do tempo no ser humano. Então, aí, o homem ele vai ficando mais de pé, ele vai ficando numa posição mais erecta. Então, são algumas diferenças que podemos perceber. Então, para fazer essa próxima atividade, você vai pegar lá você vai pegar o encarte, né, que tem lá no coisa, e vai fazer uma linha do tempo do período pré-histórico, né, com algumas informações. Então, aí você vai pegar o mapa, você vai ligar direitinho, né, fazer essa ligação. O encarte está bem lá no fundo do livro de vocês. Deixa eu pegar aqui. E aí tá bem na página 513, parece. Não sei se de vocês são essa. Você vai fazer uma linha do tempo colocando essas características. Para isso você pode utilizar o infográfico que a gente tem aqui na página. Deixa eu ver aqui, pegar rapidinho. O infográfico da página 467. Dá para você fazer aí com base, né, e colar no seu caderno. Nessa outra questão, a gente vai colocar as características do homem do Paleolítico, né? Então, o Paleolítico, o homem ele ainda não era sedentário, a gente vai ter um homem nômade ainda, que caminha de região para região, né? Que não convivem ainda. Porém, algumas características a gente pode estar colocando aqui, que é a questão da descoberta do fogo, né? Não há um domínio, há uma diferença, né, de descoberta para o domínio. O domínio é quando eles começam, né, a ter a capacidade de utilizar a seu benefício.
Então, aqui a gente tem a descoberta do fogo, você pode colocar eles matando os animais, né, através de lanças. A gente tem aqui a caverna, né, então eles, sabe, ficam já em cavernas. O homem também, aqui com lança. Esse homem, a gente já pode classificá-lo como Homo sapiens, entendeu? Se você for observar, ele já tem características de um Homo sapiens sapiens, né? Que é um homem, tá vendo, já mais ereto, né? Na sua posição ereta, percebe-se que ele já estava caçando. Então, você pode colocar aqui essas características. Aqui a questão da mãe, né? Cuidando do filho, né? Então, você pode estar colocando aí. Com base nos conhecimentos que você adquiriu sobre a pré-história, pode-se afirmar que os primeiros seres humanos não se comunicavam? E aí? É uma resposta pessoal, mas a gente estudou, e aí há uma questão, né, do que os historiadores falam, que é uma questão polêmica, da divisão da história. Então, a pré-história, ela vai terminar com o surgimento da escrita. Parece que, se eu não salvo engano, nas primeiras civilizações a gente vai ver isso, mas assim, o surgimento da escrita se data ali por volta de 4 a 6 mil anos antes de Cristo. Então, até a escrita, o surgimento da escrita, a gente tem a pré-história. Então, pré-história dá a entender, dá uma ideia de que, tipo assim, foi algo antes da história. Então, quer dizer que antes da escrita, esses homens, eles não fazem parte da história, né? Então, são algumas reflexões que alguns historiadores, eles fazem. Então, aí, será que, então, eles não se comunicavam? Porque hoje a escrita, hoje não, né? A escrita, ela foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade, né? Para o desenvolvimento de vários povos, na questão da comunicação, da troca, na questão do comércio também, da economia. Então, será que a gente pode dizer que, tipo assim, que eles não se comunicavam, né? O que vocês acham, né? Qual é a opinião de vocês? Então, quando a gente vê, por exemplo, a arte rupestre, ela não é uma maneira de comunicação? Será que eles, né, não, por exemplo, os registros que a gente tem, não é uma forma também de se comunicar? Então, são algumas reflexões que vocês podem fazer, mas a opinião é de vocês. Então, aqui, né, faz um resumo sobre a pré-história, né, período de migração, que a gente vai ver posteriormente. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no grupo, vocês podem me chamar aí que a gente vai tirar, certo? Forte abraço e até a nossa próxima correção do próximo exercício.